Fala galera, vamos acompanhar aí a turma de comentaristas analisando o jogo entre Palmeiras e Juventude. O Palmeiras venceu o Juventude por 4-1 neste sábado no Allianz Parque e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí o debate. Boa noite, Palmeiras 4-1, um time que tinha desfalques, não, assim, porque não é só um desfalque no sentido de individualidades, de padrão, quando você tem 11 de forma mais regular jogando e eles deixam de jogar, você pode se surpreender com o resultado. Surpresa zero hoje, meu amigo. Pois é, boa noite, Felipe, boa noite a todos. Eu acho que assim, óbvio que o Palmeiras, em geral, será favorito contra o Juventude, ainda mais com o Palmeiras jogando em casa. Óbvio que o Palmeiras seria muito favorito com o seu time titular. Sim. Mas para mim o que a gente viu em campo hoje foi surpreendente justamente pelo que você disse, assim, acho que estamos falando de 10 desfalques, né? E não são 10 desfalques que você força a barra para contar 10 desfalques. Tudo bem, talvez o forçar a barra seja incluir o Paulinho entre esses desfalques, né? Sim. Porque aí talvez seja forçar a barra. Mas tirando isso, são jogadores que vinham atuando, a maioria como titulares, então era um Palmeiras muito modificado e quando eu digo que é surpresa, não pelo resultado, mas pela atuação realmente, porque foi um Palmeiras que jogou muito bem, jogou em altíssimo nível, acho que o placar reflete o que foi o jogo, né? Ainda que o Palmeiras depois das mudanças tenha baixado um pouco o seu ritmo e também é normal, então acho que foi um grande jogo e é difícil até a gente apontar o destaque individual. É claro que como história o Bruno Rodrigues é o grande destaque do jogo, porque é uma história que emociona mesmo, e a cena dele beijando os joelhos ali, acho que de alguma maneira simboliza isso melhor do que qualquer outra coisa. Mas melhor em campo é assim, você tem o Andrés num altíssimo nível, você teve o Fux num altíssimo nível, o Veiga voltando a ser o velho Rafael Veiga, então foram vários jogadores atuando em alto nível, mesmo com o Palmeiras muito desfalcado, uma vitória impressionante. E é impressionante, né? Como o Palmeiras, de uma hora para outra, virou a chave, porque eu me lembro do Birner falando aqui que o Palmeiras não jogava bem, embora conseguisse os seus resultados, e eu concordava com ele. O Palmeiras não fazia grandes jogos, e aí foi de uma hora para outra, de um momento para o outro, acho que depois da eliminação para o Corinthians... Na virada contra o Ceará, na quando Copa, quando ele acha os dois atacantes. Quando ele acha os dois atacantes. Foi. Mas, pois é, hoje não tinha os dois atacantes, né? Sim. Que acho que foram vistos por nós como o momento da virada. Na hora que jogo contra o Ceará, quando ele põe os dois atacantes, né, durante o jogo, a partir dali o Palmeiras começa sempre a jogar muito bem e não apenas a vencer os seus jogos. E hoje, com o time completamente modificado, manteve esse alto nível de atuação. Então, acho que é realmente uma partida para ser elogiada. Esse jogo do Ceará me marcou, Birner, que eu estava no pós-jogo, que eu não me lembro se era linha de passe ou Sport Center, e estava um jogo amarrado e tudo mais, entra o Flaco, porque o Vitor Roque estava em campo, e a coisa muda. Uhum. Poderia ter esse retrocesso, porque era um Palmeiras naquele momento que criava muito pouco. Até conseguia um ou outro resultado, mas assim, não conseguia fazer gols. A gente podia ver uma versão desse Palmeiras hoje que ganhasse de 1-0, de repente com 2, mas a fórceps não foi o caso. Foi numa boa, ok, dada a devida fragilidade do adversário. Mas assim, eu costumo brincar assim, é frágil. Então vai lá e ganha de 4-1, porque assim, se for frágil, todo mundo vai lá e ganha de 4-1. É que nem o Vitória quando o Flamengo ganha de 8. Isso, Fala, gente. Não, e é isso. A gente está acostumado a ver times e seleções sofrerem muitas vezes contra times que são frágeis, como o Juventude é frágil e dificilmente vai se salvar do rebaixamento, né? Acho que é muito frágil o Juventude, mas muitas vezes contra time fechado você tem dificuldade. Cruzeiro no do Sport, por exemplo. Nenhuma, vamos lá, Birner, boa noite para você. Boa noite, Felipe, boa noite, Jean. Calçado é o hábito de virar para cá. Uma honra. Professor. Professor Ele promoveu a calçada. Esse jogo mostra... Primeiro, a força do elenco do Palmeiras. É óbvio que, você olha o elenco, o time que entrou em campo comparado com o Juventude, e não dá para comparar. Mostra a força do trabalho do Abel, porque obviamente é um time muito bem treinado, e hoje ele fez algo que no mundo Abel Ferreira era uma ficção, uma utopia. Ele jogou com 2, entre aspas, volantes que não são volantes, de marcação. São caras que constroem muito, sabendo da fragilidade do Juventude, mas a versão tradicional do Abel sempre teria uma precauçãozinha para evitar que o time tome um gol e desande, ou seja, ele está muito confiante na equipe e bota uma pressão enorme no Flamengo.
esse resultado, por mais que seja previsível, eu concordo com o Jean, eu achava que o Palmeiras ganharia, mas eu não achava que seria tão fácil e rápido como o Palmeiras... Especialmente rápido. Porque isso tem sido uma marca. O Palmeiras resolveu assim contra o Inter, o Palmeiras resolveu assim o jogo de ida das oitavas de final fora de casa desse jeito, né? No Peru. O Palmeiras tem resolvido algumas partidas assim, contra o Vasco da Gama. Não tem sido uma novidade. Quando você muda muitos jogadores, mas você tem um timaço em campo e perde os seus dois principais atletas dessa virada, como se chamou a atenção, de qualidade de jogo do Palmeiras, você imagina que talvez o time sofra um pouco, mesmo sendo favorito e com muita capacidade de ganhar do Juventude. E o jogo foi muito fácil. Foi muito fácil, o Palmeiras tem um elenco muito forte, foi muito fácil porque o trabalho do Abel é muito bom, e foi muito fácil também porque quando um time vem nessa fase que o Palmeiras vem, os jogadores bons ficam ótimos, os razoáveis ficam bons, todo mundo fica inspirado, e os portões da vitória se abrem com muita facilidade. Aí é que tá. A dupla Flaco Roque não estava em campo, mas o espírito já era outro, completamente diferente da fase anterior à descoberta da dupla de ataque. Nós falávamos que o Palmeiras jogava mal e que o elenco podia render mais antes do jogo contra o Ceará, mas certamente os jogadores também sabiam disso. Claro. Eles E sabem que era eles podem normal jogar que mais, fosse assim, né, Birner? Sim, Eu acho faz que parte. essa é a questão também. Porque aquela insanidade de pedir troca de técnico, de chamar o técnico de pardal e tudo mais, num momento em que o time passava e ainda passa, de certa forma, por uma reformulação considerável com a chegada de tantos jogadores importantes, assim, era fato de que o elenco jogava menos do que ele podia jogar, mas também era normal que fosse assim. Não vou dizer que era óbvio que obrigatoriamente seria assim, porque muitas vezes a gente já viu no futebol elencos se encaixarem, jogadores se encaixarem muito rapidamente, mas assim, o normal era isso. O normal é você contrata os caras vão se integrando ao time e aos poucos você começa a ter o melhor futebol. Então, assim, eu acho que a gente está muito acostumado, claro, a cobrar resultados imediatos, porque se esses resultados imediatos não chegam, o técnico é demitido, e talvez no caso do Palmeiras isso só não tenha acontecido porque era o Abel Ferreira, né, que tem um crédito absurdo, mas acho que assim, estava tudo dentro da normalidade. Hoje o Palmeiras joga um grande futebol, não tem o melhor elenco para mim segue sendo o do Flamengo, mas como o Birner disse, acho que você olha para a atuação que o Palmeiras faz hoje, com 10 desfalques importantes, porque não tem nenhum desfalque pequeno, desfalque que... o Sousa, vai. O Sousa até pouco tempo ele era titular. Ele fez o gol da vitória. Ele fez o gol da vitória contra o São Paulo. Então, assim, eu acho que é importante dizer isso. Os 10 desfalques são 10 desfalques significativos, relevantes, e claro que isso mostra a força de um elenco que é também um elenco muito forte. Quando você olha só Claro, fica à vontade mesmo. a força de construção do Palmeiras contra um time que obviamente ia construir pouco. E aí eu estou falando do dedo do treinador. Quando você vê Veiga e Andreas Pereira, entre aspas, volantes no jogo, porque na verdade o Palmeiras teve muito mais domínio e controle, podendo construir o jogo. Quando você olha o Maurício e o Felipe Anderson, Maurício no começo do ano era o melhor jogador do time, né? Então, você está falando de um jogador que vai ter fases durante a temporada muito boas. O Felipe Anderson jogando como um falso 9 naquele começo do ano. Como um falso 9, bem lembrado. O Felipe Anderson que se encontrou. O Palmeiras demorou, provavelmente se fosse outro clube, ou talvez no Flamengo não, talvez sim, mas teriam descartado o jogador que foi contratado para ser um destaque, demorou, se encontrou. Você vê esses 4 jogadores, mais com alas, principalmente na esquerda, o Piquerez é muito bom jogador na construção, você vê que é um time tecnicamente muito forte. Mas o treinador podia ser conservador, o treinador poderia jogar jogar num 4-2-3-1, por exemplo, jogar com um meia atrás do atacante, não ter o meio campo tão construtor. Ele fez um jogo com a ideia de que o Palmeiras conseguiria se impor muito, pressionando o Juventude e tornando o jogo incômodo. E o Palmeiras fez exatamente isso. E tem uma outra coisa, uma formação que não está acostumada a jogar junto. Isso poderia pesar também. Isso é o que mais me chamou a atenção. Eu também. Porque você fala de desfalque, e hoje em dia leituras de futebol são muito no óbvio, né? As pessoas ficam olhando os nomes, falam, fulano não tem a qualidade de Beltrano, de Cicrano, mas o pior de um time que não seja o titular, um time desfalcado, um time que poupe, é perder o espírito coletivo, é perder a coletividade. Hoje foi um jogo muito coletivo do Palmeiras. É só olhar a seleção brasileira. Pois é. Você precisa
desse coletivo. E me chama a atenção também em relação à fase em que as coisas não estavam bem, e todo mundo sabia por que as coisas não estavam bem. O Palmeiras não conseguia botar a bola para dentro também porque não tinha esse repertório que está mostrando agora. A gente falou muito tempo num Palmeiras muito dependente do Estevão. A gente não tinha esse jogo pelos lados, que hoje o Palmeiras teve jogo pelos dois lados. Né? Teve volante que não era volante, teve zagueiro que fazia papel de volante, tem muito da mão do técnico, que é alguém, você falou de jogadores que em outros clubes talvez tivessem ido embora, o Abel nunca desiste de ninguém por motivos técnicos. Isso é verdade. Ele desistiu de outros jogadores aí atrás, por motivos outros, inclusive jogadores muito bons tecnicamente. Comportamentais, em É geral. comportamental. E nenhum deles que eu me lembro está brilhando até o momento. Nenhum deles voltou a brilhar, né? Até o momento, Como posso estar brilhavam enganado, no Palmeiras. Talvez quem Wesley. tenha tido mais sucesso fora o Wesley, né? O Wesley atacante. Mas longe de mais ser um sucesso. brilho. É que, longe de brilhar. então, é que a torcida do Inter, se eu ver... Mas eu tô Não, de que acordo teve, com você. nem acho que é um momento. Mas Ele eu teve. Eu tô de momento. acordo também, eu Ô, acho. Mas uma coisa que eu acho legal, acho que o Birner tocou no Felipe Anderson, que eu concordo, deixou de ser aquela coisa que era uma interrogação, mas ao mesmo tempo não virou o cara. Sim, o cara. Eu acho que esse é um jogo que traz essa relevância também para mostrar a força do elenco, mas para Rafael Veiga, Resgatar a Felipe individualidade. Anderson. Né? E mesmo, assim, Bruno Fux, primeiro gol. Cara, não, mas o Bruno, não só primeiro gol, né? O Bruno Sim, Fux fez um jogaço. Isso, o Bruno E Rodrigues... o Bruno Fux, inclusive, jogando como volante em vários momentos, Sim, né? Ele vinha iniciar o jogo... Então, o que eu trago é assim, a importância desses caras, assim, se sentirem... Porque não é questão de um gol. É na hora, assim, não tem ninguém, gente. A briga hoje é com a gente Bruno e a gente Fux. resolveu o que isso gera para esses caras. Bruno Fux, por exemplo, tem uma necessidade. Ele está emprestado para o Atlético Mineiro. A permanência dele depende de boas partidas. Né? O Bruno Rodrigues tem todo esse lado pessoal que a gente ressaltou. Então, foi uma noite perfeita nesses dois aspectos. No coletivo, o time funcionou, e também esse resgate de individualidades. O Veiga voltando a ser um jogador importante. É tudo fruto de um trabalho, né, gente? Quando se deixa trabalhar, como é o caso do Abel e o caso do Palmeiras, se trabalha bem, é uma questão de tempo. Se o time não evoluísse, aí eu acho que deveria haver uma análise. Em quanto tempo apareceria essa evolução? Eu acho que essa evolução está aparecendo no momento certo. Vai ser uma briga até o fim por esse Campeonato Brasileiro, muito pela qualidade do Flamengo. E o Flamengo pode superar, pode ganhar o clássico do fim de semana que vem. E tudo bem em termos de classificação, tudo bem não, para o Palmeiras não estará tudo bem, mas o Palmeiras não deixará de ter as qualidades que tem e que apresentou mais uma vez. Aliás, isso é uma coisa, né, que é inevitável, no futebol brasileiro é inevitável. Quer dizer, você tem dois técnicos fazendo dois bons trabalhos, não se discute isso. Né? Você está falando de Abel? Estou falando de Abel e Felipe Luiz. Felipe Luiz. O Flamengo agora está numa fase um pouco... Mas, assim, no geral, é um ótimo trabalho do Felipe Luiz. Acho que não tem muito o que se questionar a respeito disso. Mas a gente sabe, né, que, sobretudo, se um dos dois não for campeão de nenhuma das duas competições, esse técnico já está crucificado. O bom trabalho que a gente está citando aqui, seja do Felipe ou seja do Abel, vai ser completamente jogado no lixo e vai dizer esse cara não serve para nada e seja o Abel ou seja o Felipe, tem que ser demitido, tem que trocar. Isso é óbvio. Claro que se acontecer de um ser campeão brasileiro, o outro ser campeão da Libertadores, que pode acontecer, acho pouco provável que nenhum dos dois ganhe nada. Sim. Porque acho que no Campeonato Brasileiro, para que o Cruzeiro consiga ser campeão... Está na tela a classificação. E tem um jogo a mais. E né? tem um jogo a mais. Então, acho que olhando hoje para a força do Palmeiras, para a força do Flamengo, para o Cruzeiro ser campeão brasileiro, é muito difícil. Então, acho que é pouco provável que nem Palmeiras e nem Flamengo, que ambos fiquem sem títulos nessa temporada. Mas ambos podem não ganhar a Libertadores, isso é factível, não seria o normal, mas é factível. E no Campeonato Brasileiro, o mais provável é que um deles leve. Ou o que pode ser pior, até por essa rivalidade que se estabeleceu. Um time ganhar os dois. Ganhar os dois. Aí se um ganha os dois, aí
Então, peso para o outro. Mas assim, fica insuportável. E eu sei que assim, é inútil a gente falar isso, mas eu gosto sempre de ressaltar, cara, porque assim, a gente tem que ter o equilíbrio, a gente não tem que entrar nessa noia, nem na euforia, porque que é o papel do torcedor ficar eufórico, e nem na depressão, que também é compreensível que o torcedor entre no momento em que seu time não ganha nada e tem o potencial que esses dois times têm. Mas olhando de maneira equilibrada, sensata, acho que a gente não tem muito o que questionar. Existem sempre questionamentos e sempre existirão, mas não dá para dizer que o trabalho do Abel não seja bom ou que o trabalho do Felipe Luiz não seja bom. Eu já vou trazer Flamengo e Cruzeiro também para essa discussão, Birner, mas falando especificamente do Palmeiras, óbvio que a minha pergunta, de certa forma, traz outros times, mas o futebol brasileiro é feito de raio-x de momento. Raio-x de momento. O Palmeiras, como você definiria? Palmeiras tem o melhor futebol do momento? Ou ele é o mais confiável do momento? Não, mas isso já disse, inclusive, até antes da rodada do São Paulo. Mata-mata da Libertadores. Não, antes das quartas. O Palmeiras estava jogando melhor que o Flamengo. É que eu vejo o Flamengo com mais potencial. Com mais potencial. De onde tirar. Agora, por quê? Por exemplo, a gente viu o Palmeiras ganhar assim do Juventude. Esse Palmeiras consegue jogar futebol para ganhar assim, por exemplo, o Botafogo? Sem os jogadores? É que não vai ter tantos desfalques assim. Consegue? Quando você olha a chance do Flamengo com 10... É que isso não existe, então na prática é uma utopia. O Flamengo sem 10 jogadores importantes, o Palmeiras sem 10 jogadores importantes. Eles vão enfrentar, sem esses jogadores, o Botafogo, o Fluminense, o São Paulo, o Corinthians, o Vasco, o Atlético, o Cruzeiro, o Inter. A tendência é que o Flamengo faça mais pontos. Só que o momento do Palmeiras é melhor. E tem uma coisa, faltam 12 rodadas, o Flamengo precisa de 2 para ultrapassar o Palmeiras. Não ultrapassa mais em uma. Né? Se minha conta não estiver errada, é isso. Fazendo o serviço dele contra o Palmeiras. E aí entra uma outra coisa que é essencial. O Flamengo sempre disse que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Sim. O Flamengo sempre deu muita atenção ao Campeonato Brasileiro. Você olha os números... E o que a gente até elogiava, né? Porque acho que tem que elogiar. Eu concordo com isso. E acho que não dá nem para chamar de prioridade, né, Biner? Porque prioridade pressupõe priorizar em detrimento da Libertadores. E claro que não é isso, mais, né? Mas nem pode. A questão é levar os dois exatamente no mesmo nível, e ninguém mais do que o Flamengo tem feito isso, né? Porque antes dos jogos de volta das quartas de final, o Flamengo foi aquele que colocou os caras mais próximos do time titular em campo. Agora, o que vale é a pontuação. Se olha, eu acho, se fosse só qualidade de jogo no campeonato inteiro, o Flamengo jogou mais bola que o Palmeiras até agora. E o Palmeiras na Libertadores foi muito mais consistente e superior ao Flamengo. Mas nesse momento nós temos o Palmeiras precisando, para ser ultrapassado, dar mole em 2 rodadas. Só uma coisa, professor. O Flamengo, geralmente os sistemas defensivos muito fortes ganham campeonatos brasileiros. Se você tem um time que constrói. O Flamengo tomou só 13 gols em 26 jogos. Tem meio gol de média. E fez 50. O Palmeiras tomou 22 e fez 46. Isso é fruto, não desse momento. Isso é fruto do que o Palmeiras não jogou bem antes, mas pontuava, e o Flamengo jogava bem. Agora que o Palmeiras começou a jogar bem, é hora que o Flamengo precisa ultrapassá-lo. O Palmeiras vai continuar jogando nesse nível? O Flamengo vai recuperar o seu melhor futebol? O Flamengo continua sendo muito forte, muito difícil ganhar do Flamengo. São respostas que nem os treinadores têm. E essa é a graça do campeonato. Claro, senão não tinha campeonato. Mas a consistência é a diferença do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras passa um momento mais consistente. E para campeonato brasileiro, a consistência é muito importante para essas rodadas que faltam. Para Libertadores, uma má noite no meio de semana pode jogar todo o teu trabalho fora. Né? Também como pode te consagrar. O Flamengo tem de onde tirar, como o Birner lembrou, suficientemente até para ganhar as 2 competições. E ganhar 2 competições, embora naquele caso uma delas fosse a Copa do Brasil, nem isso salvou o emprego do Dorival no Flamengo. O Dorival já caiu tendo ganho 2 competições. Agora, acho que a análise é que são os 2 melhores times do Brasil e da América do Sul, e um deles perder um dos títulos, eventualmente até os 2 títulos, não é
não é o fim do mundo para ninguém, não é terra Os torcedores arrasada. Até porque, exatamente, até Não porque é existe o assim. outro, né? Então, você não está perdendo para ninguém. Sim, exato. Você está perdendo para um outro grande trabalho. O Viana falou de um hipotético Flamengo com um número de desfalques como o Palmeiras teve hoje. Eu acho que o Flamengo sofreria mais. Eu acho que o jeito do Abel trabalhar, Você acha o trabalho do Abel melhor que o do Felipe? eu acho mais consistente. Ele não ganha tal nota artística. Né? Na nota artística, eu acho que o Flamengo teve momentos Mas é que aí mais são- exuberantes. eu acho que são trabalhos incomparáveis por conta da longevidade, né? Trabalhos diferentes. Porque, sim, é difícil. E acho que o Palmeiras acaba passando por uma reformulação maior, o que também faz com que fosse normal o começo de temporada de um Palmeiras não exibindo todo o seu potencial. Agora, é difícil essa comparação quando você fala de um técnico que assume praticamente nessa temporada, né, primeira temporada inteira, e um técnico que está há 5 anos num time no Brasil que é uma insanidade, é uma loucura. Você imaginar um técnico... E claro que só está também porque... conquistou o que conquistou, porque estivesse fazendo bons trabalhos e não levasse os títulos para casa, obviamente ele não estaria. E vou dar um mérito. Leila Pereira. Sim, mas... Quase todo dirigente, em algum momento nessas oscilações do Palmeiras, se não tivesse tanta convicção, teria trocado o técnico. E a Leila, eu não sei se foi divulgado ou não foi divulgado, no momento em que o Palmeiras estava com dificuldades, não faz tanto tempo assim, pegou... chamou todo o elenco e treinador, não é uma coisa que ela costuma fazer, foi lá e falou, o Abel será o técnico e vocês vão ficar até o final da temporada. Aliás, não existiu maior, para mim, talvez a maior prova de que... Porque isso também é bom, né, pro elenco. Claro que a gente sabe que o Abel tem o elenco nas mãos ali, mas essa coisa para mim, mais do que o papo, a conversa que de fato aconteceu e que não é tão normal... é a renovação, é propor a renovação num momento de dificuldade, num momento de crítica. Quer dizer, na hora que você passa essa mensagem, que você vai à frente das câmeras e diz, é o seguinte, eu quero renovar com esse técnico que está... Não todo mundo... E, se não me engano, foi na eliminação da Copa do Brasil. Isso, pro Corinthians. que era o momento, foi o auge de críticas ao Abel Ferreira. Isso é prestigiar, né? Que a gente fala que o técnico está prestigiado. Porque Esse é um gente. prestígio, porque né? você dizer, ele vai ficar... Fácil, é todos fácil, dizem. porque depois de 2 semanas todos você manda caem. embora. Na hora que você vai lá e assina um documento ou propõe, que foi o que aconteceu, propõe uma renovação de contrato para esse técnico, aí você está provando de que o prestígio de fato existe. Claro que é mais fácil prestigiar um técnico com essa capacidade e com esse histórico que tem no clube do que prestigiar um técnico, Claro. que, né? É óbvio, mas ainda assim é um Agora, mérito. no rol dos grandes trabalhos, e a gente vai falar também do Cruzeiro, né? Leonardo Jardim também merece. Claro que são trabalhos diferentes, o do Leonardo Jardim mais curto ainda que o do Felipe Luiz. Sim. Mas pensa na responsabilidade que esse homem chegou. Ele chegou para fazer andar um time que já nem é mais o time que ele tem, né? Tinha o Dudu, por exemplo, como estrela. Claro. Ele chegou com uma responsabilidade muito grande ali e conseguiu também, E o Cruzeiro- proporcionalmente, o trabalho dele no Cruzeiro é um trabalho muito Eu também acho. interessante. O Cruzeiro estava no bagaço, gente. Acabou super mal mesmo fazendo final de Sul-Americana, mas a gente lembra a transição de um ano para o outro. Foi terrível. Esse colocou como meta se classificar para Libertadores e aí está conseguindo um pé nas costas e tem 9 pontos a mais que o 5º colocado nesse momento. Sim, sim. Então está entregando o que prometeu que entregar. Mas já que citamos os 3, eu peguei aqui os próximos jogos. Eu sei que esse é um exercício difícil, mas vamos lá. Próxima rodada, o Palmeiras, próximo jogo de cada um. O Palmeiras pega o Red Bull Bragantino em casa, o Flamengo Botafogo fora, clássico, e o Cruzeiro o Galo fora, clássico. Ou seja, me parece meio óbvio que é uma rodada razoavelmente favorita, não, é... Favorável. Favorável ao Palmeiras. Só que daí o Palmeiras pega Flamengo fora, Cruzeiro em casa. Justamente os dois. Enquanto o Flamengo pega o Palmeiras em casa e depois o Fortaleza fora, a Fortaleza que tá mal. E o Cruzeiro pega o Fortaleza. O Fortaleza está no caminho dos outros dois, que não o Palmeiras. E aí depois ele pega o Palmeiras, o Cruzeiro pega o Palmeiras Vou fora. repetir, o Flamengo está muito pressionado. É o momento de maior pressão do Flamengo na temporada. Esse resultado de hoje colocou o Flamengo numa situação em que o Flamengo não viveu ainda em 2025 e vamos ver como o time vai lidar. O Flamengo é muito forte, eu acho que o Flamengo pode ganhar todos os campeonatos, mas não pode, por exemplo, deixar o Palmeiras abrir
7 pontos com 3 vitórias a mais, faltando 11 rodadas. O campeonato passado tinha o Botafogo nessa situação contra o Palmeiras, lembra? Sim. Um jogo aqui, um traumatizado, o Botafogo. Quando a gente não achou que o Botafogo Os aguentava mais grandes ninguém. campeões dão as viradas aí. Esses jogos acabam sendo... Aliás, vale lembrar, é claro que era ainda começo do campeonato, mas vale lembrar que no Palmeiras e Flamengo, no Allianz, que o Flamengo vence, o Palmeiras, se vencesse aquele jogo, ia abrir 7, 8 pontos de vantagem. Quer dizer, não que, obviamente, ninguém ia falar que alguém era campeão naquele momento. Agora, óbvio que para um time, seja ele Flamengo, seja ele Palmeiras, abrir 7 pontos de vantagem num campeonato por pontos 3 corridos... vitórias a mais. Teria um peso muito grande. Agora, teria mais ainda. Agora, é isso, a coisa muda assim. Eu acho que o Flamengo precisa fazer, evidentemente, é ganhar do Botafogo. Sim. Porque ganhar do Botafogo significa não permitir que o Palmeiras, né, independentemente do que o Palmeiras vai fazer com o Bragantino, mas se o Flamengo ganha do Botafogo, ele tem a certeza de que o Palmeiras não vai abrir 4 pontos e garantir a liderança do campeonato, mesmo que... Claro, tem o número de vitórias, então aí, sim, se o Palmeiras ganha do Bragantino, mesmo que o Flamengo ganhe do Palmeiras, ele fica atrás no número de vitórias, mas aí convenhamos, levar em conta o número de vitórias nesse momento do campeonato é muita... É 6 pontos, não 7, errei a conta aqui. São 6, exato. 3 vitórias. De qualquer jeito, precisaria de 3 rodadas para ultrapassar. Mas eu acho que assim, o importante para o Flamengo é ganhar do Botafogo e se manter com a possibilidade de igualar as coisas com o Palmeiras ao final da rodada seguinte, né? Mas, óbvio, o campeonato não vai se resolver até o final de semana que vem, não, Felipe. Acho que esse é o ponto, né? Às vezes a gente tem essa ansiedade para definir campeões com 10, 11 rodadas de antecedência, e isso não acontece quando você tem esses times. Eu não acho... A gente vai para um rápido intervalo, na sequência vamos ouvir o Abel, professor, o técnico do Palmeiras. Eu não acho que acaba nesse miolinho de 3 jogos, mas a coisa pode dar uma desandada. Sim, pode mudar. Um nozinho ali para sabe, você o Palmeiras ganha o Red Bull desatar. Bragantino e o Flamengo não ganha o Botafogo. O Palmeiras visita o Flamengo e ganha. A gente tá falando uma gordura sim, que mas não... aí é muita coisa. Sim, aí, exato. Aí são 2 knockdowns É que no não mesmo round. seria normal o Palmeiras ganhar do Flamengo Sim, no Maracanã. sim. Não tem sido, inclusive, né? Se você for ver, claro que tem o jogo da Libertadores, sempre lembrado pelos torcedores palmeirenses, mas os confrontos diretos entre Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro têm sido favoráveis ao Flamengo. Rápida pausa, já o Abel... Com a goleada deste sábado, o Palmeiras deixou o Flamengo para trás e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora os dois times têm 26 jogos disputados. O Verdão soma 58 pontos contra 55 do rubro-negro. O Cruzeiro, logo atrás, tem 52. O Mirassol é o quarto com 46 pontos. O Palmeiras dominou o Juventude. Esse seria um resumo perfeito. Apesar de a primeira chance do jogo ter sido criada pelos visitantes, o Verdão foi muito melhor. Empilhou chances, 12 finalizações contra apenas 3. 7 no alvo. De tanto insistir, o líder do Campeonato Brasileiro abriu o placar com Rafael Veiga, que aproveitou a sobra dentro da área. E não parou por aí. Mesmo depois de marcar o primeiro, o Palmeiras continuou pressionando o adversário e ampliou, com Bruno Rodrigues. O intervalo serviu para os dois times descansarem e o Juventude bolar uma estratégia para tentar um resultado melhor do que 2-0 parcial. Mas em pouco tempo, tudo foi por água abaixo. O Palmeiras, nos primeiros minutos da segunda etapa, ampliou a vantagem com Bruno Fux, sem dar tempo para o adversário respirar. O Verdão ainda fez mais um, com Felipe Anderson. O jogo perdeu intensidade, com o placar definido. Mas o Juventude ainda teve fôlego para diminuir com Rodrigo San. A vitória sobre o Juventude no jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro deixou o Palmeiras com 70% de chances de ser campeão. Ainda restam 12 partidas até o fim da competição.